Uma pergunta que eu nunca me fiz. Mas vamos lá, né? Nenhum termo é mais cringe atualmente do que o Ocidente. E eu não me refiro aqui ao Ocidente geográfico, e sim ao... sei lá, ninguém sabe de verdade o que essa bucemba significa. Ou melhor, vamos entender hoje o famoso "Ai meu Deus, eu tô muito preocupado com o futuro ocidental", que o jovem Cleiton da Silva em Chique Chique Bahia não faz o menor sentido. Pra começar, o que é esse tal Ocidente que aquele cara com bandeira daquele povo escolhido se refere? Bom, no começo era mais uma figura de linguagem para um agrupamento de geralzão contra um inimigo em comum. Na década de 30 e 40 era... Poxa. É... Rússia? Na Rússia também era conhecida como Ocidente? Tá ok, né? Era aqueles padeiros muito inusitados. Depois, na porradaria fria, o grande urso que tirou o mel dos ucranianos. E somente depois de derrotado esse inimigo, esse conceito de ocidente aparenta seguir uma padronização mais ou menos conforme o que conhecemos hoje. E por falar em ursos que pegam o mel dos outros, os dois gordões ANCAPs lançaram um curso pra você que em 2024 se importa em entender esses paradecos. Comprem o curso do Alta Linguagem do Pô, cara, sério que o Alta Pesagem tá patrocinando o Rafux. Canhotismo usando o cupom RAFUX que você obterá R$ 300 de desconto. Vixe, Maria, mas tô patrocinando bem, né? Algum youtuber já fez isso por você? Eu lhe garanto que não. Mas para o meu público eu faço este sacrifício. Então se você não aguenta mais aquele cara da sua faculdade Tira esse cara daqui, velho. Tira esse cara daqui. enchendo o seu saco com essa asneira que todo mundo repete no Facebook ou no Twitter, faça o curso do Alta Pesagem pra vocês terem um conhecimento de peso pra calar a boca desse pessoal. Mas é isso, jabá pros amigos feitos, agora vamos pro vídeo. Essa estética de anime, né, pra pegar jovem é muito recorrente mesmo, né? Muito recorrente. Em específico, Estamos falando sobre uma coisa pesadaça, assim, um assunto completamente deep. Aí bota a menina de Kaguya-sama. no Choque de Civilizações de Samuel Huntington, que nosso amiguinho nos apresenta um modelo bem longe do Ocidente que o nego tá acostumado, e muito menos de um Oriente, como algumas pessoas de um tempo pra cá Esse cara aí é foda, esse cara. decidiram idolatrar como se tivesse algo a Esse eu não conheço. ver conosco. Como podemos ver no seu gráfico, Vamos lá. Vermelho escuro. Civilização cínica. Vermelho escuro. É... Civilização cínica. Vermelho escuro. Esse vermelho escuro é essa África todinha aí, é? Ou é a China? Acho que é a China. Deve ser. É a China. China, Vietnã, Taiwan, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Ô louco. Ô louco. Coreia do Sul também. Caramba. Vermelho, civilização nipônica. Só tem uma, né? É, a laranja, civilização hindu. Aí nós temos ali Nepal e Índia. Aí civilização budista. Aí nós temos Sri Lanka, Tailândia, Camboja, Laos, Mianmar e Butã. Também tem Mongólia. Verde, civilizações islâmicas. Aí tem a Indonésia, Indonésia. Ah, não, também, ó, civilização budista também tem Singapura. As civilizações verde islâmicas. Nós temos Mauritânia, Mali, Níger, Chad, Djibouti, Somália, Eritreia. Essa turma toda aí. Mas ali, ó, pum, tem um gap ali porque aquela região ali, Bangladesh, tá? Aquela região ali verde no meio de laranja e amarela é verde. Lembrando que o Paquistão é uma loucura, tá? O Paquistão é uma guerra incessante entre hindus, islãos, budistas. O Paquistão sofre muito por guerras ideológicas religiosas. E ali em cima vocês podem ver que a Albânia também tá verde, né? A Albânia tá verde. E Bósnia-Herzegovina. Bósnia-Herzegovina, né? Bósnia-Herzegovina. Azul escuro. United States, Europa e Austrália, civilização ocidental. Olha, eu concordo. Eu concordo, mas aí as ilhas ali elas são mais submetidas a serem ocidentais. Se vocês repararem também, a Israel
tá como azul escuro. Eu concordo. Não dá pra ver o Chile, né? A Argentina ali, mas dá pra ter uma ideia. Roxo, roxo, civilizações latino-americanas. Dá pra entender, né? Azul claro, civilizações ortodoxas. Ok. Marrom, civilizações subsaarianas. Sacanagem, né? Cotar todo mundo aí como subsaariano, tudo bem, né? Tem diferenças gigantescas de você morar na Namíbia e morar em Botsuana. Tudo bem. A turca é a turca. Curioso, né? Ah, não é azul escuro Israel. Israel é sozinho. É azul escuro Israel. Aí tem marrom claro, que é Etiópia. Etiópia é uma loucura. Etiópia tem chacina. Etiópia tem clarividência. Etiópia é uma região realmente que eu queria que tivesse muita prosperidade, mas nunca vão pra frente. E tem o Haiti isolado, né? Não entendi porque o Haiti tá aqui isolado, mas tudo bem. Descritivo, o Ocidente para ele é algo mais euro-americano, enquanto nós da América Latina somos Vou soar um pouco como piada, mas por que a N-word não, tem um país ali chamado Níger, tá? outra coisa à parte. Se interpretarmos a questão com base no que o Papa Pio XII disse, a Igreja pertence ao Oriente e ao Ocidente. Ela não encerra em nenhuma cultura em particular, acomodando-se onde quer que se respeite os mandamentos de Deus. Ou seja, quando se fala em civilização ocidental, você logo imagina que se fala daquele elemento civilizacional que vai até os confins do mundo onde tem petróleo para tirar as nações da miséria e que, dentre todos os seus componentes, um deles é o cristianismo, como um equipamento que essa civilização usa. Rogério Escrotão acredita que essas bênçãos de tal civilização ocidental é o que ele denomina como liberdades elementares, que são para nós o fundamento da ordem política. E os verdadeiros bastiões dessa Então, eu ia dizer, cara, pra mim, sociedade ocidental, uma base maior de definição que eu traria é essa forçação de liberalismo. Eu acho que o liberalismo seria a principal base para chamar algum país ou uma cultura de ocidental. liberdade seria essa entidade angelical que são os estados seculares, preservadores da tal liberdade de consciência, que seria algo escasso e ameaçado nos estados religiosos, aonde graças ao bom Deus estava começando a ser aceito que Ele tá sendo irônico, né? administramos nossos assuntos neste mundo, aprovando nossas próprias leis, e que essas leis são feitas pelo homem, seculares e, se possível, Cara, que cadeira estranha, né? Não dá pra ver direito no vídeo, né? Mas olha a cadeira que o cara tá, pô. Tem dois assentos na própria cadeira. neutras quando se trata das várias religiões que competem dentro do Estado. Boa parte dessa visão, agora nos dirigindo mais à tese do choque de civilizações, se proliferou por uma boa parte Não, essa página não! Essa página não! do lado não canhoto global, quando em 2001 dois aviões foram usar o método cara. científico e fazer o teste se aquela parada que o Newton chama de gravidade realmente existe, e assim surge o mais recente nós contra eles do mundo moderno que você tem notícia até hoje. E aí um bando de gente das mais diversas vertentes políticas adotaram esse discurso do Ocidente ameaçado, sem nem saber o que isso significa. Podemos observar duas premissas do não canhoto médio da tal civilização ocidental. A civilização ocidental tem suas bases em valores cristãos. B, a civilização ocidental é maior que sua base porque expande para além dela. Ao mesmo tempo que o não canhoto médio ama suas liberdades e fica irritadiço quando algum burocrata as quer arrancar dele, ao mesmo tempo ele odeia as consequências mesmas dessas liberdades e o estrago que ela causou, que no fim é o mundo moderno. Ou seja, o que verdadeiramente significa quando alguém fala que acredita em valor da civilização ocidental. O cara é vascaíno. Na realidade, o sujeito acredita na superação do poder social, político, cultural, Político.
religioso e intelectual do cristianismo. Obviamente, a maioria dos defensores da tese nem sequer se dão conta do que estão defendendo, porque estão repetindo a retórica bem-sucedida do lado não canhoto, já que este se apresenta como defensor de algo que abertamente ataca o cristianismo, que é o canhotismo progressista. Daí, no fim das contas, abraçam o Ocidente como se estivessem abraçando aquilo que o Ocidente derrotou, a cristandade. Quando percebemos isso no... Porque aí, aquela coisa assim, você coloca a base, coloca a base ocidental, a influência cristã, de fato, tá ali muito veiculada. Só que ao mesmo tempo, no mundo contemporâneo, existem inúmeras pessoas dentro dos cargos políticos que estão fazendo de tudo para não serem cristãs, né? Para romperem com a ideia cristã, muitas das vezes de flagelar a ideia cristã. Um dos nossos presidentes mais conhecidos de todos é o Getúlio Vargas, que odiava o cristianismo, né, por exemplo. Então, tipo, nos Estados Unidos agora, o que tem de movimento anticristão, o que tem, assim, não é hegemônico, mas tem uma grande parcela de pessoas anticristãs dentro das academias e dentro da política. Então, tipo, a base cultural, tudo bem, porque aí é muito tempo, né? Isso é uma coisa extremamente recente. O mundo não cristão, vamos dizer assim, ocidental, que seria em torno do século XX, metade do XX pra cá. Notamos algumas incongruências na teoria e no mapa de Samuel Huntington, como por exemplo ele colocar Espanha e Portugal, a Península Ibérica, ou como eu prefiro chamar a Hispânia, como se fizesse Espanha? parte de um bloco monolito com o resto da Europa. Geograficamente, a Península Hispânica sempre foi o filho putrefato da Europa. Se você colocar na sua mente o mapa eurocêntrico, vai ver que a Europa, até geograficamente, sempre desprezou a Península Hispânica, que sempre ficou como que excluída das paradas. Curiosamente, é onde se tem muitos dos melhores pensadores do mundo, né? Isso quando não lutou contra ela abertamente, como quando aconteceu durante o reinado de Filipe II e Carlos V. Obviamente... Mas aí eu vou dar um comentário. Portugal e Reino Unido, eles nunca brigaram. Portugal e Reino Unido são países que têm uma união de eras, ao contrário da França, né, que sempre guerreou com o Reino Unido. Essa exclusão não foi uma coisa ruim para a humanidade, enquanto Inglaterra e França, dois reinos até então católicos, se preocupavam em guerrear entre si, Espanha e Portugal davam início às grandes navegações para converter novas almas, que é a missão apostólica por excelência. Outro exemplo é quando a escolástica foi abandonada na Europa, que caiu sob os erros do nominalismo, Já assumimos que foi o nominalismo que acabou com a escolástica, né? Eita, pô, o assunto é pesado aqui, pô. Tu não pode só largar essa, cara. Você tem que dar um contexto italiano, você tem que dar um contexto catalão, você tem que dar um contexto, pô. É isso, pô. Assunto tão grande que eu não sei nem por onde começar e eu, sinceramente, não tenho domínio. Ainda persistia na Espanha com a escola de Salamanca e principalmente na parte da escola teológico-jurídica, sobre a qual podemos ver aí a natureza do verdadeiro direito internacional. No mundo ocidental, pelo menos depois de 2001, você tem a doutrina Wolfowitz, da guerra preventiva, não mais o bellum iustrum da doutrina cristã, da guerra justa, na qual um dos seus principais elementos é que cada estado não é um juiz da própria causa. Diferente da doutrina Wolfowitz, ou Wolfowitz, sei lá, eu sou expert em pronunciar coisa errada, da guerra preventiva, você não só pode declarar guerra contra uma possibilidade de um neguinho ir contra você, eventualmente, como o seu próprio estado depois vai julgar se aquele cara mereceu ou se você fez tudo isso só no meme e na ironia. E tudo isso você encontra no The National Security Strategy of United States of America. Tá bem. Rafux. Tá bem, Rafux. Mas e o Brasil? É o Ocidente? 70% do vídeo, cara. 7 minutos já. Mas e aí, o Brasil é... America, que é um documento que os caras falam literalmente que eles fazem isso. Enquanto na doutrina tradicional da guerra justa,
O conceito mais famoso é a guerra como forma de repelir uma agressão injusta. Como, por exemplo, o Brasil foi invadido de surpresa pelo Paraguai, portanto, repelir o ataque, declarar guerra até Solano Lopes se render a uma guerra justa. O Brasil, na época do Império, usava os conceitos tradicionais da escola de Salamanca. Não à toa, todos os países do Ocidente ficaram contra o Brasil e a favor do Paraguai durante essa guerra e até hoje. Deveria trazer contexto, não deveria ficar só na opinião. Hoje, aonde a gente engole a versão do vencido e não do vencedor, e eu faço um vídeo só sobre essa pemba. E aí, pô? Por que se comenta a história? Então, você vai fazer um vídeo, né? É importante você fazer um vídeo comentando por que dessa vez comenta-se a história do vencido e não do vencedor, né? Porque geralmente quem escreve é o vencedor, né? No futuro. Mas é importante. E sim, o Lopes foi o principal causador da Guerra do Paraguai, tá? Eu acho uma das piores coisas aí que falam no nosso Brasil foi que a gente foi lá no Paraguai atazanar os caras, sendo que não, né? O Lopes era um assassino. Lembrar que o cristianismo é maior do que qualquer localidade. O Ocidente não é mais do que o conjunto de certas cores locais, modos de pensar, de agir, de ver o mundo, que só conseguiu se coordenar e articular. Todas essas imagens são europeias. Graças ao poder unificante da Igreja Católica. Não foi a Europa, que é o mesmo Ocidente, quem expandiu o cristianismo, mas o cristianismo quem deu luz à Europa. Não à toa, o Papa Leão XIII ensina na sua Immortale Dei que o cristianismo apenas empresta sua força divina para as regiões que o abraçam, e em alguns casos é muito perigoso esse abraço recebido. Então concluímos que o ideal seria um livro sobre esse tipo de coisa, mas não é o meu interesse aqui. Espanha e Portugal são essa coisa estranha, simbiótica, de não fazer parte do Ocidente ao mesmo tempo que é ocidentalizado, enquanto... Não provou porra nenhuma, né? Por que eles não fazem parte do Ocidente? Porque a Europa tinha rixa com a Península Ibérica. É só por causa disso que eles não eram parte do Ocidente? Pô, cara, porque eles eram mais católicos do que a Europa? E a Itália? Por que a Itália então também não é cotada como tão católica quanto a Península Ibérica, cara? Tem que falar, velho. Tem que dar um parecer, tem que explicar melhor. Poxa. O Brasil foi o último pilar da antiga cristandade, o que resume a nossa vocação. O Brasil foi o último pilar da cristandade? De não fazer parte Oi? do Ocidente ao mesmo tempo que é ocidentalizado, enquanto o Brasil foi o último pilar da antiga cristandade, o que resume a nossa vocação universal e única, que é ser o anti-Ocidente e a anti-Europa, a sacralidade brasileira contra a Caraca. corrupção narigudo-portuguesa, como eu expliquei. Nariguda? Oh. Nariguda? Isso aqui foi um dog whistle? Esse narigudo foi um dog whistle? Porque a independência do Brasil foi financiada por Rothschild, né? Porra, Fux. Tu veio com dog whistle, cara. Pô, espero que se chegar nele aqui, ele explique o que é esse narigudo aí, se ele meteu um dog whistle mesmo, porque... Pesado, tá? Pesado, tá? No último vídeo, isso é representado artística e fisicamente quando toda a antiga biblioteca do Reino de Portugal vem para o Brasil com Dom João VI, se tornando a biblioteca nacional que existe até hoje. E as ligações só são cortadas quando Portugal trai de vez a monarquia e tudo que a cristandade sempre representou com a Revolução Liberal do Porto. Também as ordenações filipinas que faziam o ancien regime aqui e lá, desde 1600
1600 são demolidas em Portugal no século XIX, durante a própria monarquia portuguesa, enquanto no Brasil ela dura até 1916, em plena Primeira Guerra Mundial, que curiosamente foi a guerra orquestrada para pôr fim às monarquias em todo o globo, e os resquícios de um mundo tradicional. E portanto nós somos essa coisa sem nome que restou da cristandade, que está mais pra lá do que pra cá, e que sofremos inúmeros percalços pelo caminho por grupos que não entendem de onde viemos e muito menos para onde vamos, e buscam sempre renovar republicamente as velhas tentativas de ocidentalizar essa terra que foi cuspida e esquecida por todo o Ocidente, que não se importa conosco, e um olhar mais apurado da história mostra que tentou nos destruir mais de uma vez. Porém, isso é assunto para outro momento. Acabou o vídeo! Eu vou ficar calado aqui que esse cara mandou um take ali. Eu acho que ele usou Dog Whistle sim, tá? Acho que ele usou Dog Whistle sim, tá? Bom. A explicação dele foi. A explicação dele foi interessante. A ponto de chegar em nenhuma conclusão, né? Terminou que ele não fez nenhuma tratativa final ali, né? Entendeu o quê? Além do que eu já disse. Ah, você entendeu agora? Eu não tô falando aqui porque senão sobra pra mim, né? Eu acho que eu até entendi. Se eu conseguisse sintetizar o ponto dele, é porque aí ele falou muito sobre a Península Ibérica. Temos que lembrar que por um bom tempo o Brasil ele era somado ao Império Português, ou seja, tipo, meio que a gente era uma nação única, só era dividido por mar, oceano. Então tudo bem, dá pra entender. Basicamente, ele comentou que o Brasil é um resquício católico contra o liberalismo europeu. Mas isso não quer dizer se é Ocidente ou não, porque a determinação pilínica do que é Ocidente não tá sendo clara. E se for o caso, o Brasil também faz parte dessa visão. Então, deixaria de ser. Ou seria, né? Então, ele deixou bem conclusivo. Conclusivo. O Cogos teria uma resposta bem mais direta do que essa, tá? Tenho certeza de que o Cogos seria bem mais direto do que essa enrolação absurda aqui do. E o Cogos falaria assim: não, a família Rothschild financiou a, a independência do Brasil. Ele ia falar abertamente, ele não ia ficar assim, narigudos. Ele ia falar abertamente assim: a família Rothschild. E até deletar o canal, né, dos caras. Porque o Cogos foi quem fez o canal do Vinheteiro cair, né?